Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 8ª aula do curso de Eletrônica Básica. E na aula de hoje nós vamos ver tensões em série e paralelo. Esse tema aqui abordado de hoje eu sei que é muito fácil e que muitas pessoas já sabem. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou dando todo o conceito para vocês, capacitando vocês com todos os conceitos, para que mais tarde, mais na frente, quando vier os cálculos mesmo, os circuitos, a análise de circuito, vocês não tenham dívidas. Vocês podem até ter dúvida. Dúvida se revê e se relembra. O que não pode ter é dívida, ou seja, falta de conhecimento. Então vocês têm que ter todo o conceito bem claro na mente. Por isso que é importante, eu estou preparando vocês para que vocês consigam enxergar a eletrônica tão facilmente como eu enxergo. Para que vocês não tenham dívida, tá? Mais na frente. Então ponham atenção nos conceitos, tudo que está sendo ensinado desde a primeira aula. Aí mais na frente vocês vão ver que vai ser tudo fácil. Então, para começar o tema, nós vamos analisar a tensão em paralelo em DC. Por que DC primeiro? Porque o DC é mais fácil, é mais didático. Aí, entendendo o DC, a gente entende também o AC. Então, vamos ver aqui em paralelo primeiramente. Em paralelo, eu botei aqui um esqueminha onde eu botei duas fontes DC em paralelo e aqui a saída, representado pelo VS. VS significa tensão de saída, tá? VS. E isso aqui é tensão contínua, que pode ser uma fonte ou pilha ou bateria, tá? Então aqui tem uma tensão contínua, V1, a tensão contínua V2, mais e menos, mais e menos. O contínuo tem mais e menos, então o mais está no mais, o menos está no menos, e aqui eu tenho a tensão de saída. Aí eu afirmo para vocês o seguinte, que V1 tem que ser igual a V2, que tem que ser igual a VS. Ou seja, em paralelo nós só temos uma tensão. Nós podemos ter N correntes, várias correntes, mas só pode ter uma tensão em paralelo. Ou seja, a tensão que está nessa fonte, ela está aqui. Como isso aqui é um fio, essa tensão está aqui, a mesma tensão está aqui, está aqui, está aqui, tem que ser a mesma tensão aqui, ou seja, a V2 tem que ter a mesma tensão. E essa mesma tensão tem que chegar aqui no VS, ou seja, toda a tensão é uma só tem uma tensão em paralelo. Mas a corrente pode ser várias. Por quê? Essa fonte aqui pode ter maior corrente que essa. Aí quando eu meter aqui uma carga, a tensão que está aqui vai chegar aqui. E essa carga aqui vai consumir corrente. Quem vai mandar corrente para essa carga vai ser essa fonte e essa aqui. Mas essa fonte pode ser mais forte que essa, de modo que essa fonte aqui pode mandar 10 A e essa aqui só 2 A. Como? Aqui eu vou ter uma malha fechada por essa fonte aqui, é uma malha fechada, um caminho fechado. E essa aqui vai ter outra malha fechada, outro caminho fechado por aqui de corrente. Então a corrente dessa não precisa ser igual a essa. Eu posso botar uma fonte fraca e uma fonte forte. O fato é que na saída eu vou ter o somatório dessa corrente mais essa corrente. Se essa aqui consegue me dar 5 A e essa aqui 2 A, na minha saída eu vou conseguir ter até 7 A. Então eu posso ter N correntes, mas eu só consigo ter uma tensão. A tensão daqui tem que ser a mesma que a daqui. E a polaridade também, o mais tem que estar no mais, o menos no menos. E a mesmo valor de tensão. Se não fosse assim, se essa aqui tivesse, por exemplo, 5 volts e essa aqui 10 volts, o que ia acontecer? Essa aqui por ter 5, essa aqui vai começar a mandar tensão para cá para que essa aqui suba, para que a tensão daqui seja a mesma que aquela. Então, essa daqui vai obrigar essa a subir. E por contrapartida, essa aqui vai consumir tensão, vai obrigar essa aqui a cair para ficar com a mesma tensão dessa. Ou seja, ela vai obrigar que as duas tensões sejam iguais. É o caso de um carregador de bateria. Se fosse um carregador de bateria, essa aqui com 12 volts e essa aqui uma bateria fraca com 9, o carregador ia encher ela para que ela chegasse a 12 de novo, então ia carregar. Mas a tensão tem que ser uma só. Se isso aqui se recusasse a ter a mesma tensão que essa, e as correntes não fossem limitadas, ia explodir tudo. Porque ia ter uma corrente tão forte que ia explodir. Então só consigo botar em paralelo tensões iguais. Então só tem uma tensão em paralelo. Essa tensão é igual a essa, que é igual a VS de saída. Então VS vai ser igual a V1 e V2. E a corrente vai ser a somatória de todas elas. Ou seja, se essa aqui conseguir mandar 10 watts de potência e essa aqui 10 watts de potência, embora a tensão seja a mesma, mas eu vou ter 20 watts de potência. Porque agora eu vou ter o somatório dessa potência, ou seja, o somatório dessa corrente, mais o somatório dessa potência, ou seja, mais o somatório dessa corrente também. Então a saída vai ser a potência dessa mais dessa, mas a tensão sempre é uma só. Então isso é tensão em paralelo. Já a tensão em série, em DC, já é diferente. A tensão em série agora é o contrário da de paralelo. Aqui eu só tinha uma tensão e N correntes. Em série é o contrário. Aqui eu tenho só uma corrente e N tensões. Nesse caso aqui eu posso ter qualquer tensão. Não precisa ter o mesmo valor de tensão e não precisa ter a mesma polaridade. Como eu botei aqui a polaridade está invertida. Aqui eu estou com menos de mais e aqui está com mais de menos, ou seja, essa polaridade mais de menos
mais menos, aqui menos com mais. Então, tanto faz a polaridade, tanto faz a tensão, ou seja, em série eu posso ter qualquer tensão. E o meu VS vai ser o resultado da soma, ou seja, VS é igual à soma de V1 mais a soma de V2 mais a soma de V3. Então o meu VS vai ser a soma de todos os elementos. E os elementos podem ter qualquer valor de tensão e qualquer polaridade. E eu faço a somatória do mesmo jeito. Ou seja, se essa aqui vale 10 volts e essa aqui vale 10 volts, como essa aqui está um mais com menos e o mais com menos, então eu vou ter daqui para cá 20 volts. Eu vou somar o 10 com 10 vai dar 20 volts. E essa aqui está me sacaneando, está com a polaridade inversa. Então está com menos e mais. Então essa aqui está subtraindo. Ou seja, se essa aqui tiver 10 volts, se essa aqui tiver 5 volts, essa aqui 10 e essa aqui 10, vamos dar um exemplo lá. V1 é igual a 10, V2 é igual a 10 volts e V3 é igual a 5 volts. Um exemplo. Então, como essa aqui mais e menos e essa aqui mais e menos, então daqui para cá soma. 10 com 10 dá 20. E essa aqui está sacaneando, porque está um menos com menos, então já não está somando as tensões. O mais está aqui, então está subtraindo. Então vai ser, essa aqui vai ser como se fosse menos 5 volts, porque eu estou botando menos 5. Então vai ser 10 com 10 20, menos 5 vai ser 15, ou seja, vai ser 10 mais 10 menos 5. Isso aqui vai ser igual 10 mais 10, 20, menos 5 vai ser 15 volts. Ou seja, o meu que é igual a VS. Ou seja, o meu VS vai ser 10 mais 10, menos 5, vai ser 15 volts de VS. A minha tensão aqui vai ser essa mais essa menos essa. Na verdade é essa mais essa mais essa, mas como essa aqui está em negativo, então é menos essa. É só somar. Então a VS vai ser o somatório dos elementos. Se a polaridade não estiver contribuindo, ela subtrai. Se estiver contribuindo, ela soma. Mas eu posso ter qualquer valor de tensão em série. Mas a corrente vai ser uma só. Não adianta nada eu botar essa aqui com uma fonte que aguente dar 10 amperes e essa aqui só aguenta dar 5 amperes. A corrente máxima vai ser 5 amperes porque senão essa aqui queima. Porque aqui eu só tenho uma malha fechada. Um caminho de malha fechada. Ou seja, se eu botar uma carga aqui, a corrente vai passar por aqui e vai ser igual a todos os elementos. Eu não tenho duas malhas fechadas. Aqui eu tenho uma malha fechada e aqui outra malha fechada. Então a corrente dessa é diferente dessa, mas a tensão é uma só. Aqui é o contrário. A corrente é uma só, mas as tensões podem ser qualquer uma. Por isso que não se deve colocar pilhas velhas em série com pilhas novas. Quando você troca as pilhas, tem que trocar todas elas no controle remoto. Porque se você botar uma pilha velha junto com uma pilha nova, a corrente máxima de saída vai ser limitada pela pilha mais fraca, a que tiver a menor corrente. E aí não adiantou nada tu trocar uma pilha só, então tem que trocar todas as pilhas. Não adianta botar a pilha velha junto com pilha nova. Porque em série eu só tenho uma corrente. E vai ser limitada pelo que tiver menor capacidade de corrente. Porque eu só tenho uma corrente só em série. Então a tensão pode ser qualquer uma, mas a corrente é uma só. Isso em série. Agora que a gente já entendeu como é tensão em série paralela em DC, fica fácil entender também como funciona em AC. Em AC é a mesma coisa que em DC. Mesma coisa. Só que em AC a gente tem que ter cuidado como que a gente vai garantir que essa tensão seja igual a essa. Essa aqui, para essa tensão ser igual a essa, a polaridade tem que ser igual e o valor da tensão tem que ser igual. Aí eu sei que essa tensão é igual a essa. Em AC, para que essa tensão seja igual a essa, eu tenho que garantir a mesma frequência e a mesma fase e em sincronismo. Ou seja, mesma fase e mesma frequência. Ou seja, essa tensão está assim e essa aqui também está assim. Dessa fonte, V1 está assim, aqui é V1 e aqui V2. Tá? Essa tensão aqui está em fase e em sincronismo. Ou seja, se aqui tiver 1 volt, aqui está com 1 volt. Se aqui tiver 2, aqui está com 2. Se aqui tiver a tensão de pico for 10, aqui está com 10. Se aqui tiver menos 10, aqui está com menos 10. No mesmo instante de tempo, ou seja, em sincronismo. Aí se as tensões forem a mesma, eu posso botar em paralelo. Isso aí é o caso de transformador. Eu posso botar dois transformadores ligados na tomada com a saída em paralelo. Só que para botar as duas saídas do transformador em paralelo, eles têm que ter o mesmo valor de tensão e estar na mesma fase. Por isso que o transformador, o desenho do transformador é assim, tá? O desenho do transformador tem uma bolinha aqui, que é para dizer que essa fase é a mesma que essa. A bolinha indica a fase. A gente vai ver isso quando chegar em transformadores, que ainda é mais lá na frente do curso. Mas, enfim, se as fases forem a mesma, aí a gente pode botar tensão e AC em paralelo também. E vai ser a mesma coisa que aqui. Ou seja, eu vou somar a corrente dessa com essa e o meu VS vai ser o somatório das correntes. Às vezes eu tenho dois transformadores pequenos, eu ponho os dois em paralelo, eu tenho um transformador mais forte, que vai ser a potência desse mais desse. Mas para ficar em paralelo,
mesma tensão, mesma fase, tá? Tem que estar mesma frequência, mesma fase. Tudo em sincronismo. Aí eu ponho em paralelo, que é o mesmo conceito do terceiro. E aí o VS vai ser V1 mais V2, mesma coisa. Só tem uma tensão e N correntes. Já em AC, aqui é AC em série. Ou seja, o AC em série, que é esse cara aqui, é a mesma coisa do DC em série. Eu posso ter qualquer valor de tensão, eu posso ter qualquer valor de frequência, qualquer polaridade, qualquer fase, qualquer tudo. Ou seja, não importa a fase, não importa a frequência, não importa nada. Só que fica difícil se determinar qual é o valor de VS. Se por acaso essa frequência aqui for a mesma frequência que essa e estiver na mesma fase, tudo direitinho, eu sei que essa vai somar com essa para me dar o meu VS. E se a fase estiver oposta, eu sei que essa vai subtrair com essa para saber o valor de VS. Mas se a frequência for diferente, não importa, ela vai somar também. Só que ela vai somar, por exemplo, essa aqui, por exemplo, tem uma frequência assim. E essa aqui eu tenho uma frequência assim. Eu vou ter uma onda que vai fazer essas maluquices aqui. Mas vai somar do mesmo jeito. Eu vou ter o VS que vai ser o somatório de todas as fontes. Eu podia botar N fontes em série. Em série eu posso botar várias, 10 fontes, tudo em série. E o somatório de VS vai ser o somatório dessa mais dessa, de todas de série. E uma corrente só, igual DC. Ou seja, eu vou ter só uma malha, só uma corrente, mas vou ter o somatório de todas as tensões. Então o meu VS vai ser o somatório de todas as tensões e a tensão pode ser qualquer uma. É o caso de eu botar vários microfones em série. Eu posso falar num microfone, no outro, ou em todos os microfones, e eu vou ter um sinal que vai ser o somatório de todos eles. Tá entendendo? Então, não importa a tensão, nem a fase, nem nada. Em série vai somar tudo, mas vai ter só uma corrente. Isso em AC. Aí vocês vão dizer, professor, mas tem amplificador que eu ponho a entrada em paralelo. Tudo bem, a entrada está em paralelo. Mas as fontes não estão se misturando. Ou seja, eu tenho uma fonte entrando aqui, eu tenho uma fonte entrando aqui pelo resistor, numa entrada. Tem outra fonte aqui, entrando no outro resistor, somando tudo. Aí esse sinal aqui pode ser diferente desse aqui, tudo bem, mas a entrada essa não altera com essa aqui, porque tem um resistor. Então a entrada é independente, porque o resistor limita. Então a tensão daqui não afeta essa. Aí aqui na entrada do amplificador ele mistura tudo e vai dar uma onda resultante como se tivesse em série. Então, isso aqui não é a mesma coisa que eu chegar e botar aqui em paralelo. Em paralelo tem que ter a mesma fase, frequência, tudo, senão explode tudo no mesmo caso que esse aqui. Mas quando eu ponho em paralelo, na mesma entrada de um amplificador, eu tenho resistores de modo que essa entrada, essa tensão não chega aqui nem daqui para cá, porque tem os resistores limitando. Então, isso é outra coisa. Se a gente quiser botar os sinais tudo junto em série, aí eu posso botar sim em série. E não importa, pode estar a fase oposta, a frequência diferente, o sincronismo diferente, não importa. Em série eu posso ter qualquer tensão e o somatório na saída vai ser o somatório de todas as minhas tensões, vai me dar o meu VS de saída. E em paralelo tem que estar a mesma fase e mesma tensão. Lembre-se disso. E aqui eu vou ter a corrente, vai ser a somatório dessa corrente mais essa corrente aqui. E em série vai ser sempre o que tiver a menor corrente, ou seja, vai ter uma corrente só, mas as tensões podem ser qualquer uma, e eu vou ter, o meu VS vai ser o somatório de todas as tensões conforme isso aqui. Só que se as frequências forem diferentes, é difícil determinar a forma de onda e o valor, mas no osciloscópio vocês vão ver que vai ser a mistura de todas as tensões. Então esse é o conceito de tensão série paralelo. É importante vocês entenderem isso, porque mais na frente, quando a gente estiver analisando circuitos, eu vou dizer para vocês, bom, a tensão nesse resistor é tal. Então, a tensão nele dividida por ele dá tal corrente. Aí vocês vão falar, professor, como o senhor sabe logo de cara que a tensão aí é tal? É porque eu tenho um conceito de tensão série paralela. Eu vou analisando o circuito, eu sei que aquela tensão ali vai ser uma menos a outra, é essa tensão que eu vou esperar ter no componente. Por causa do conceito de tensão série paralela, ou seja, as tensões vão somando, ou elas se subtraem, e aí eu vou saber o resultante de cada tensão ponto a ponto. Então esse conceito é importante. Tomem isso a sério e tentem entender bem o que eu estou explicando. Então até a próxima, pessoal, isso aí é tudo.